Olá, vamos falar aqui hoje da semana 1 do PET 4 de Matemática, nono ano, onde se trata de grandeza, medida e volume de prisma e cilindro. Primeiramente aqui nós vamos falar aqui do volume do prisma. Vamos só relembrar aqui, lembrar da unidade de volume, né? O que seria unidade? Quais são as unidades básicas de volume? Nós temos aqui as mais usadas, né? Nós temos aqui o quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Lembrando que as mais usadas aqui são, o centímetro cúbico, nós temos aqui o metro cúbico, são as mais, que a gente usa mais. Lembrando aqui também, que um decímetro cúbico é equivalente a 1 litro, o metro cúbico é equivalente a 1000 litros, nós temos aqui 1000 litros, e 1 milímetro cúbico é equivalente a 1 ml, as unidades básicas de volume. Agora, falando aqui sobre prisma, o que é um prisma? Os prismas são sólidos geométricos cujas faces laterais são paralelogramos, que possuem duas bases poligonais congruentes e paralelas. Então, o que é isso? Que nós temos aqui exemplo de 4 prismas, Aqui o primeiro aqui é um prisma de base triangular, onde a base aqui é um triângulo, e essas duas bases aqui são paralelas, Então todo prisma, as duas bases aqui são iguais, ou seja, paralelas, e as laterais dos prismas são retângulos, E aqui nós temos aqui um prisma de base quadrangular também, A base aqui dele é um polígono um retangular, ou seja, um quadrangular aqui tem 4 lados. Aqui, nós temos um prisma de base pentagonal, onde a base aqui é um pentágono, um polígono de 5 lados regulares, E aqui, as duas bases paralelas. E o último aqui nós temos um exemplo de um prisma de base hexagonal, onde a base aqui é um hexágono, ele tem 6 lados aqui congruentes. Então, o prisma, as bases são paralelas e iguais, e as laterais deles são todas retangulares. Agora, o volume do prisma, o que é volume? Volume é a capacidade, o que cabe dentro daquele prisma ali, a capacidade dele. E o volume, vamos chamar de V aqui, V é igual, volume é igual a AB, área da base, e H, altura. Então, o volume é igual à área da base do prisma vezes a altura do prisma. Onde aqui, V é o volume do prisma, AB é a área da base do prisma e H é a altura. Então, no exemplo aqui, esses polígonos, as bases, voltando aqui, as bases dos prismas podem ser triângulo, quadrado, retângulo, pentágono, hexágono. Então, para a gente calcular a área da base, lembrando aqui nós temos que lembrar aqui da área, dos polígonos, que aqui eu tenho aqui o pentágono, o hexágono e um octógono aqui, que é um polígono de 8 lados, congruentes, iguais. E para a gente calcular essas áreas aqui desses polígonos regulares aqui, qual que é o procedimento? Aqui nós temos aqui o que é a apótema. A apótema é um segmento de reta que une o centro do polígono ao ponto médio de um dos lados. Então aqui, essa linha aqui, esse A aqui é o apótema do pentágono. Ele liga aqui, esse ponto aqui é o centro do pentágono. Então o apótema liga aqui o centro do polígono até o ponto médio do lado aqui, Então esse ponto aqui é a metade aqui do lado, é o ponto médio. Então esse segmento aqui, é o A, é o apótema. E o L aqui é a medida do lado, do polígono. E o que é perímetro? O perímetro é a soma dos lados. No caso aqui, o pentágono tem 5 lados, então o perímetro dele seria 5 vezes L. Ou seja, perímetro é igual 5 vezes o L, que é o valor medido do lado aqui. Então esse seria o perímetro. Então, o hexágono aqui também, o apótema, ele liga aqui, o centro do hexágono até o ponto médio do lado aqui, o apótema. Aqui o octógono também é a mesma coisa, o centro do octógono até o ponto médio do lado aqui nós temos o apótema. E a área desses polígonos aqui, é bem simples. A área dele é só a gente multiplicar o P, que é o perímetro, ou seja, o perímetro é a soma dos lados, vezes a medida do apótema dividido por 2. Então isso aqui,
para a gente calcular a área dos polígonos aqui, o pentágono, do hexágono, do octógono, a gente faz esse cálculo aqui, ó. A área é igual ao perímetro vezes o apótema dividido por 2. Mais à frente a gente vai ver aqui como é que a gente faz para calcular essa medida do apótema, né? Pode usar o teorema de Pitágoras para a gente chegar no valor do apótema, se ele não, a gente não tiver esse valor aqui. Agora, um outro polígono aqui que é o triângulo. A área do triângulo, né, nós sabemos que para calcular a área de qualquer triângulo a gente tem que fazer o quê? A área é igual base vezes a altura dividido por 2. Ou seja, aqui nós temos aqui a base do triângulo e aqui a altura dele. Ó. A altura forma um ângulo 90 graus aqui com a base, né? Então a área é só multiplicar a base dele vezes a altura e dividir por 2. Agora, os quadriláteros aqui, os quadrado, o retângulo, né, a área é só a gente multiplicar aqui o quadrado, é só multiplicar lado vezes lado, ou seja, pode também fazer lado elevado a 2, que é as medidas dos lados que são todos iguais, e o retângulo aqui é só multiplicar, né, o comprimento vezes a altura, né, o lado vezes lado, né, comprimento vezes a altura aqui, ó. Agora, nós vamos ver aqui um exemplo aqui de cálculo de volume, né, do hexágono. Tem um exemplo aqui de um hexágono. Calcula o volume do prisma abaixo, sabendo que a área da base dele é 10,4 cm². Então aqui, ó, ele já deu para a gente a medida, a área da base aqui, ó. A área da base aqui é 10,4 cm². Então, para mim calcular o volume dele, nós sabemos que o volume do prisma, né, é a área da base do prisma, que é o AB, vezes a altura do prisma. Então, como eu já tenho aqui a área da base dele que já é 10,4, então eu vou pegar aqui, ó, 10,4 vezes a altura que é 50. A altura do prisma aqui é o H é igual a 50. Que já deu para mim aqui a área da base e a altura. A altura é 50 e a área da base, né, a área da base aqui toda é 10,4. Então multiplicando aí, ó, 10,4 vezes 50, nós vamos encontrar aí 520, né, que seria, como a medida aqui está centímetro, então o volume aqui vai ser centímetro cúbico, né, a unidade é dada ao cubo. Agora, um segundo exemplo aqui, ó, qual é o volume do prisma da imagem a seguir, sabendo que ele é um prisma reto e sua base é quadrada. Então aqui eu tenho um prisma de base quadrangular. Então se a medida aqui, ó, dessa aresta aqui é 12, todas as arestas da base aqui também são iguais a 12. Ó. Então as arestas da base aqui todas são iguais a 12. Então a área da base desse prisma é que nós temos aqui a base dele. Ó. A base é um quadrado. Então a área do quadrado é só multiplicar, né, 12 vezes 12, que seria, então a área da base dele aqui, ó, vai ser 144. Então, o volume do prisma é a área da base dele vezes a altura do prisma. Aqui nós temos aqui, ó, a altura do prisma é 40. Então, quer dizer que o volume do prisma aqui vai ser a área da base, que nós acabamos de calcular aqui, é 144, né, 144 vezes a altura, que é 40. Então aí, ó, o volume desse prisma vai ser igual, multiplicando aqui 144 vezes 40, nós vamos encontrar aqui 5.760. Então nós vamos encontrar aqui, ó, 5.760, a unidade aqui é centímetro, então vai ser centímetro cúbico. Então esse seria o volume do prisma de base quadrada. Então primeiramente aqui, ó, o que nós fizemos aqui, ó? Calculamos aqui a área da base, a área do quadrado, né, que é multiplicar lado vezes lado, então 12 vezes 12 deu 144. Então a área da base é 144. O volume é o produto da área da base vezes a altura, então ficou o volume é igual a 144 vezes 40, e nós encontramos aí 5.760 centímetros cúbicos. Então seria a letra A aqui, a resposta correta. O exemplo 3 aqui, ó, é o prisma de base triangular, né, que é um triângulo retângulo de altura H 20 centímetros, conforme a figura abaixo. O volume do prisma é. Então aqui nós temos aqui um prisma de base triangular, né? Aqui nós temos a base dele, ó. A base é um triângulo retângulo. Aqui tem um ângulo de 90 graus aqui, ó, né?
Então esse lado 6 aqui e esse lado 8 aqui, ó, eles formam um ângulo de 90 graus. Então aqui, a área do triângulo, né, retângulo, é só multiplicar os dois lados aqui que formam o ângulo 90, que é a base e a altura, né, que seria 8 vezes 6 dividido por 2. Então aqui primeiramente, nós vamos calcular aqui a área da base, né. Lembrando aqui, ó, só para a gente entender aqui, ó, ali é um triângulo retângulo, ó. Então a base é isso aqui, ó. Então a base do nosso prisma aqui é esse triângulo aqui, ó. Aqui é como se fosse 8, aqui 6, ó, e aqui 10. Então essa área aqui, ó, área da base, é só eu multiplicar base vezes a altura, dividir por 2. Então aqui é como se fosse aqui, ó, a base do triângulo, aqui é a altura do triângulo, né? Então eu faço aqui, ó, 8 vezes 6, né? Aqui, ó, 8 vezes 6 e divido por 2, né? Então aí vai dar 8 vezes 6, 48, dividido por 2, vamos encontrar aqui 24. Então quer dizer que a área da base do triângulo é 24 centímetros quadrados. Então aí, agora, nós já sabemos que a área da base do prisma é 24, a altura do prisma é 20, então quer dizer que o volume desse prisma vai ser a área da base do prisma vezes a altura do prisma. Então o volume é, a área da base do prisma nós acabamos de encontrar é 24, vezes a altura que é 20. Então multiplicando aí 24 vezes 20, 24 vezes 2 vai dar 48, então vai dar 480 centímetros cúbicos. Então aí seria o volume desse prisma, 480 centímetros cúbicos, letra B aqui, ó, 480 centímetros cúbicos. Aqui tá um erro aqui, gente, aqui tá ao quadrado, mas aqui o correto é cúbico, viu? Aqui, ó, cúbico 3. Que o volume é sempre unidade elevada à terceira potência, ao cubo. Agora nós vamos falar aqui do cilindro, né? O que é um cilindro? Né? Um cilindro, ele tem aqui as duas bases que são congruentes também, só que a base aqui é um círculo, né? E as bases são paralelas, né? O volume do cilindro é igual ao volume do prisma, o volume também é a área da base do cilindro vezes a altura, né? E a base aqui, como a base aqui é um círculo, né? Aqui nós temos aqui, ó, o raio do... Aqui essa medida toda que vai desse ponto aqui, ó, até esse outro ponto aqui é o diâmetro, né? Aqui nós temos aqui dois raios, ó. Aqui daqui do centro aqui até a extremidade que é um raio, e do centro da outra extremidade é outro raio. E aqui nós temos aqui também chamado de G, geratriz é igual a H, ou seja, geratriz é igual a altura. Então aqui eu tenho a altura do cilindro, né? E a base do cilindro é um círculo, né? Para a gente calcular a área do círculo, né, a área da base, a gente tem que fazer esse cálculo aqui, ó. A área da base é igual π vezes o raio ao quadrado, né? O π é um número irracional e ele é aproximadamente aqui 3,14, ó. Nós vamos usar esse valor aproximado aqui, ó, o π é aproximadamente 3,14. Então quer dizer que o volume do cilindro, né, a gente calcula, podemos fazer o cálculo direto também, ó, o volume do cilindro é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes h, né? Pode fazer esse cálculo direto também. Lembrando que a medida toda aqui é o diâmetro, né? O diâmetro é 2 raios, né? E o raio, né, o diâmetro é o dobro do raio, né? E o raio é metade do diâmetro, né? Então aqui, para a gente entender que nós vamos fazer um exemplo aqui, ó. Determina o volume do solo abaixo. Aqui eu tenho um cilindro, né? Esse cilindro aqui, ó, nós temos 10 aqui seria a altura do cilindro, né? A altura dele é 10. E esse 2 aqui, ó, ele é a medida que vai, digo, o centro da base aqui está em extremidade. Então essa medida 2 aqui, ó, é o raio. Então nós temos aí o raio é igual a 2. Então quer dizer que o volume desse cilindro aqui, ó, a gente tem que fazer o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura do cilindro, né? Esse π aqui nós sabemos que ele é um número racional, ele, né, o π
o valor aproximado dele, nós vamos trabalhar aqui com 3,14, né, que é o valor aproximado. Então vai ficar assim, ó, volume é igual 3,14, que é o π, vezes o raio, que é 2, vai ficar 2 elevado a 2, vezes a altura, que é 10. Então, resolvendo ali a potência, vai ficar 3,14, 2 elevado a 2 é 2 vezes 2 dá 4, vezes 10. Então, o volume é igual, multiplicando aqui, ó, 3,14 vezes 40, porque aqui, ó, multiplicar 10 vezes 4 vai dar 40. Então, vai ficar 3,14 vezes 40. Então, multiplicando aqui 3,14 vezes 40, nós vamos encontrar aqui, ó, 12.560. Não, aqui vai dar, não, 125,6, porque tem duas casas ali, ó, vai dar 125,6. Aqui no caso seria metro cúbico, né? Porque a unidade ali está metro, então o volume é metro cúbico. Então aqui a gente pegou aqui, ó, o π, que é 3,14, o raio é 2, então ficou 2 elevado a 2, vezes a altura, que é 10. Então 10 vezes 4, 40, então 40 vezes 3,14, nós vamos encontrar aí 125,6 metro cúbico. Então seria o volume do cilindro. Nesse outro exemplo aqui, ó, eu tenho um cilindro, né, de altura H40 e diâmetro da base igual a 20. Né? Esse D aqui, ó, é o diâmetro. É o diâmetro da base. Vou ir aqui, peraí, vou voltar aqui. Então aqui, ó, o D é o diâmetro. Lembrando que o diâmetro é o dobro do raio, então se o diâmetro é 20, o raio vai ser igual a 20 dividido por 2, ou seja, metade do diâmetro. Então quer dizer que o raio é igual a 10, né, que essa medida toda aqui é o diâmetro. Ó. O raio é o segmento aqui, ó, que liga o centro da base aqui até a extremidade aqui. Ó. Então aqui, ó, essa medida aqui seria o raio. Né? Se toda aqui então é 20, o raio é metade, né? Que é o do centro aqui até a extremidade, então o raio é igual a 10. Então quer dizer que o volume desse cilindro aqui vai ser aqui, ó, o volume é igual ao π vezes o raio elevado a 2 vezes a altura h do cilindro. Então o volume vai ser igual, o π é 3,14, o raio nós acabamos de encontrar ali que é 10 elevado a 2 vezes a altura 40. Agora aqui, ó, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar, resolver a potenciação aqui, vai ficar 3,14 vezes 10 elevado a 2 aqui vai dar 100, 10 vezes 10 é 100, vezes 40. Então o volume aqui vai dar, ó, se multiplicar 3,14 vezes 100 vai dar 314, só tirar a vírgula ali, ó, vezes 40. Agora multiplicando aqui, 3,14 vezes 40, nós vamos encontrar aqui 12.560. Então vai dar aqui, 12.560, como ali é centímetro, então vai ficar centímetro cúbico. Então esse seria o volume do cilindro, 12.560 centímetros cúbicos. Então aí, gente, nós falamos então do volume do prisma e cilindro, né? A semana 1 do PET 4. Vocês vão calcular lá, são 3 atividades, né, envolvendo lá o volume do paralelepípedo, né? Lembrando que o volume do paralelepípedo é só a gente, né, vocês vão multiplicar também a área da base vezes a altura, só que o paralelepípedo ele tem comprimento, são 3 dimensões, né? Só multiplicar as 3 dimensões, é tridimensional, então só multiplicar lá as 3 medidas, aí vai dar o volume. Depois vocês vão calcular o volume do prisma de base triangular e tem um outro cálculo lá, a atividade 3, que é calcular o volume de um cilindro, né, que deu para você lá a altura do cilindro e o diâmetro da base. Lembrando que na hora de for calcular lá, né, que o raio é metade do diâmetro. Né. Aí qualquer dúvida que vocês tivessem, pode estar enviando para a gente, aí, a gente está sanando essas dúvidas aí.